Bom dia, meus amigos, irmãos. O poder da verdade, à luz das Escrituras Sagradas, deve ser sempre algo muito precioso na nossa vida. O correto entendimento das Escrituras nos leva a reconhecer a Deus e então seu plano e propósito nos são revelados quando reconhecemos. E então descansaremos em suas soberanas verdades. Nossos corações são incendiados com alegria e desejo de compartilhar e testemunhar a verdade. Esse ardente desejo moveu o coração dos servos de Deus no passado, nos séculos, nos dias passados, e continua hoje a arder no coração daqueles que servem ao Senhor, seu Deus. A realidade mais importante no mundo é a verdade de Deus. A palavra de Deus é a palavra da verdade, como está nas Escrituras. A Bíblia diz: as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Salmo 119, 160. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, de João 17, 17, né? Em Efésios 1:13 diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Essa é a verdade bíblica que podemos realmente crer e defender, que está nas Escrituras Sagradas. A palavra de Deus é pérola. É uma pérola reta e fiel, permanece para sempre no céu, ilumina os nossos caminhos na terra e liberta e santifica. E a espada do Espírito em nossas vidas. A gente precisa manter esse princípio nas nossas vidas. A Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. É o que diz a palavra do Senhor. Não podemos negar as Escrituras. No Salmo 18 e 30 diz: porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. É o que diz as Escrituras. Para sempre o Senhor está firmada a tua palavra nos céus. Salmo 119, 89, não é? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Está em João 8, 31 e 32. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, diz o texto sagrado. Somente aquele que crê e entende as Escrituras Sagradas pode saber a verdade sobre a salvação e o juízo eterno. Somente aqueles que obedecem às Escrituras Sagradas podem experimentar as bênçãos celestiais da obediência e tem prazer nessa obediência porque conhece a verdade da palavra de Deus. Compreender e crer nas Escrituras é entender tudo realmente da perspectiva de Deus, que é a única verdadeira visão. Todos os propósitos de Deus para a humanidade só podem ser conhecidos por aqueles que entendem as Escrituras Sagradas. Portanto, o maior serviço que podemos prestar é proclamar e ensinar a palavra de Deus. A palavra de Deus é a única forma de se levar às pessoas o entendimento do caminho de Deus. Em Lucas, capítulo 24,
dos versículos 13 até o 32, temos uma grande ilustração disto. Na sua primeira aparição após a ressurreição, no Evangelho de Lucas, Jesus, ele confrontou dois de seus seguidores, seus discípulos, né, que eram realmente, ignorantes em relação às Escrituras e estavam confusos. Eles criam nas Escrituras, mas tinham um entendimento deficiente e insuficiente delas. E isso é um grande perigo até hoje para qualquer crente. Perigo maior de até crer nas Escrituras sagradas, mas ter um entendimento distorcido e ser deficiente compreendedor das Escrituras sagradas. Jesus abriu e explicou as Escrituras do Antigo Testamento para eles e dissipou as trevas e confusão com a luz da verdade. Onde chega a luz da verdade, a escuridão são dissipadas. A história deste encontro pode ser vista a partir de três perspectivas, né? A necessidade de entendimento dessa escritura, a fonte de entendimento e a resposta em virtude da compreensão das escrituras sagradas. Isso é muito importante para o crente, viu? Muito importante. A necessidade de compreender as escrituras sagradas, a necessidade de compreender a Bíblia, não apenas ler, né? Há muita ignorância mesmo naqueles que leem a Bíblia. Em Lucas 13 isso está registrado. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Jesus muitas vezes está caminhando entre as pessoas e ele não é percebido. Não é percebido na vida diária, no comportamento, na adoração, né? Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles responderam, e eles pararam, né? E pararam ali entristecidos, né? Porém, chamado Cleopas, respondeu a pergunta do Senhor naquele momento, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências destes últimos dias? Quer dizer, ainda não chegou até os seus ouvidos, falando com Cristo, né? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno. E era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todos os homens, né? A Bíblia até faz uma descrição, né, das suas obras, dos seus feitos, né? E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. Estavam completamente cegos a respeito da palavra de Deus, né? Mas depois de tudo isto, já este é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, né? Estavam sem esperança. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, né? E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem sido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram, né? Desapareceram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. A palavra do Senhor aqui sendo dita para homens que estavam andando com Cristo, meus irmãos. Vocês já imaginaram? É interessante observar que esses homens
eles tiveram durante esses anos com Cristo. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Né? Percebe que eles ouvem aqui realmente umas reprimendas, uma forma de instrução e de lembrança, né? Logo após algumas mulheres terem visto o túmulo vazio e Pedro ter ido lá confirmar, como registra Lucas 24, de 1 a 12, dois dos discípulos de Jesus, que não eram apóstolos, Lucas 24 e 9, estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús, cerca de 11 quilômetros, né, de Jerusalém. Pode registrar isso aqui. Esses dois discípulos estavam devastados e confusos. Todas as suas esperanças e sonhos a respeito de Jesus tinham sido frustrados. A crucificação do Messias era algo incompatível com aquilo que eles foram ensinados desde criança, né? Eles imaginavam, né, que o Messias iria se manifestar glorioso para reinar absolutamente, destruindo todos os inimigos de Israel. Qualquer coisa diferente disso seria intolerável para eles pela própria formação deles, né? Eles se questionavam como poderia ser o Messias alguém que se permitiu ser pego pelas autoridades judaicas, entregue aos romanos e crucificados antes mesmo de ter começado a agonizar. Qualquer movimento para tornar poder absoluto da terra, né? Para ele, Jesus foi realmente desqualificado como Messias, portanto, era irrelevante pensar em ressurreição ali naquele momento, porque eles já haviam desacreditado. O fato de que os apóstolos e outros discípulos terem ouvido o testemunho das mulheres sobre a ressurreição, realmente eles não acreditaram. Eles pensaram que tudo aquilo eram meras especulações. Durante a caminhada, eles estavam conversando sobre o que tinha acontecido nos últimos dias, né? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, seguida de sua rejeição nacional, prisão, humilhação pública, né? Condenação, crucificação, tudo aquilo foi imaginável, devastador. Eles haviam colocado suas esperanças em Jesus e agora estavam desnorteados. Foram realmente eventos desastrosos para eles. O mundo deles havia virado de cabeça para baixo, né? E você pode ver aqui. Era comum encontrar pessoas caminhando pelas estradas e de repente alguém que eles não reconheciam se aproximou deles e passou a andar com eles. Era o Senhor ressurreto, mas eles não o reconheceram. É interessante quando há um entendimento errado das Escrituras, especialmente das profecias bíblicas, porque as pessoas não reconhecem o cumprimento das profecias na Bíblia, né? O corpo ressurreto de Jesus estava glorificado e alterado em relação à sua aparência anterior. E isso certamente explica a razão de muitos não terem reconhecido após a ressurreição. Era o mesmo Jesus, mas havia uma perfeição inimaginável. Ninguém reconheceu o Senhor ressurreto, exceto aqueles a quem ele quis se revelar, né? É o que podemos entender da palavra de Deus de uma maneira muito clara. A aparência de Jesus não estava deslumbrante como os anjos que anunciavam às mulheres sobre sua ressurreição, e nem como na transfiguração. Para eles, viajantes, ele parecia ser apenas uma pessoa qualquer na estrada, né? E como eles estavam frustrados e totalmente incrédulos acerca da ressurreição de Jesus, seus olhos estavam completamente vedados para o reconhecer. Jesus teve que expor e explicar as Escrituras para que seus olhos fossem realmente abertos. Em outras palavras, Jesus lhes perguntou: vocês estão muito abatidos sobre o que vocês estavam conversando e que tem produzido realmente essa tristeza e essa inquietação, né? Que tem isso acontecido. E um deles, Cleopas, em outras palavras, respondeu: ué, você não soube
das últimas notícias? Será que você é a única pessoa que estava em Jerusalém, que estava tão desinformado sobre o que aconteceu nesses dias, que não sabe desses acontecimentos? Em outras palavras, Jesus lhes perguntou: quais são as últimas notícias? Isso é tremendo. A última notícia do céu era a ressurreição do Senhor, mas para aqueles homens era a sua morte. Uma diferença realmente muito grande, né? Muito grande. Era realmente uma diferença abismal, né? Eles então tentaram atualizar o desconhecido viajante e desinformado, que era Jesus ali fazendo aquelas perguntas sobre os últimos acontecimentos, e em outras palavras eles disseram: houve entre nós um profeta que parecia ser aquele profetizado por Moisés, lá em Deuteronômio 18:15, poderoso em palavras, em obras diante de Deus, de todo o povo. Ele demonstrou de forma convincente ser alguém enviado por Deus, mas nossas autoridades religiosas o entregaram para ser preso, condenado e crucificado. Nós havíamos crido nele. Era o Messias prometido que traria a redenção a Israel. Em vez de derrubar o Império Romano, ele foi humilhado e crucificado pelos romanos. Já se passaram 3 dias de sua morte. Algumas mulheres dizem que o túmulo ficou vazio e que viram anjos dizendo que ele ressuscitou, mas ninguém achou prova de que isso é verdade. Quer dizer, aqueles homens estavam tão transtornados em seu entendimento e precisava de prova, porque não havia em seus corações a fé suficiente para descansar na esperança, que é realmente uma dádiva para aqueles que creem no Senhor. Realmente a execução do Senhor Jesus tinha criado uma crise existencial e teológica naqueles homens. O Messias crucificado era algo inconcebível para eles. Para eles o Messias viria para realmente cumprir as alianças abraâmicas e Davi imediatamente, libertar Israel da opressão romana e estabelecer logo o reino messiânico prometido no Antigo Testamento. Era isso que eles esperavam. Eles disseram isso. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir a Israel. Em Lucas 24 e 21, o verbo grego traduzido como redimir ou resgatar aparece somente aqui no Evangelho de Lucas, embora a forma substantiva é usada no primeiro capítulo para falar da redenção de Israel, quando Zacarias, em seu cântico, disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Lucas 1:68. Eles realmente falaram que Jesus foi rejeitado pelos líderes religiosos, mas sabemos que toda a nação o rejeitou, à exceção de uma minoria diante de Pilatos. A multidão bradou: fora, fora, crucifica-o, não temos rei senão César. Né? Aí João 19:15, essas coisas mostram realmente o estado em que o homem se encontra de pecado. Gente, há muita coisa a seguir nessa lição preciosa que temos, mas poderemos continuar em outro momento. Que Deus os abençoe e que os traga sempre a confiança do Senhor e a credibilidade da palavra faça parte do vosso coração.